Bom dia, boa tarde para vocês aí, alunos dos sextos anos, A, B e C. Estamos aqui para a nossa aula, nossa segunda aula, né? Que vamos fazer a correção das atividades. Eu sei que uma das atividades deixadas foi para vocês terminarem o resumo do capítulo 5, né? E também as atividades da página 85 à página 88. Então vamos lá para as atividades da página 85 do livro didático de vocês. Diz assim, a questão invertida. Vocês têm a resposta, falta elaborar uma pergunta. A pergunta que vocês elaboraram, é óbvio que ninguém vai fazer igual, mas tem que estar dentro do contexto que está se falando. Então, a resposta que nós temos aqui é: possuindo um significado religioso, mas também político, as pirâmides eram um tipo de construção que simbolizava a fé egípcia. Construídas para serem eternas, representam a imortalidade do faraó e a fé do povo na vida após morte. Qual é a pergunta que vocês elaboraram? A pergunta que nós temos aqui é esta que está aparecendo aqui, tá? Explique um dos significados das pirâmides do Egito. Questão de número 1 das atividades. Temos a seguinte pergunta: descreva a localização da antiga civilização egípcia. Se vocês forem analisarem o mapa que está na página, deixa eu verificar, na página 76, quando vocês olharem para este mapa, vocês conseguirão chegar a uma conclusão, que na questão de norte, sul, leste, oeste, né, noroeste, nordeste, sul, sudeste, olhando a posição geográfica aí do Egito, o Egito, tá? A sua localização, ele está no noroeste, no nordeste do Egito, tá? A sua localização do continente, no nordeste do continente africano, em uma região desértica, porque é uma região que faz parte aí do crescente fértil, mais próximo ao rio Nilo. Então a resposta correta é essa, que ele está no continente, está na região nordeste do continente africano, numa região fértil, né? Região desértica, mais próxima ao rio Nilo, fazendo parte do crescente fértil. Questão de número 2. Os antigos egípcios costumavam dividir o ano em 3 períodos diferentes, que eram as cheias, a semeadura e a colheita. Qual era a importância do rio Nilo na organização do tempo feita por esse povo? Resposta: os períodos do ano se davam em função do regime de cheias do Nilo e, portanto, das fases das atividades agrícolas. Conforme vocês estão vendo aqui, essa é a resposta. Então, as enchentes, elas vão trazer aí um diferencial para esses povos, ajudando eles aí a dividir esses períodos ao longo do ano. Questão de número 3. A questão de número 3 é o seguinte: de acordo com o que foi estudado neste capítulo, construam uma pirâmide representando a sociedade egípcia. Lembre-se de que quanto mais alta a posição social, há menos indivíduo e mais poder e importância. E quanto mais baixa, menos poder e mais indivíduos. Então, o que vocês deveriam fazer nesse espaço? Fazer uma pirâmide. No topo da pirâmide, quem é que tem mais poder, que tem mais aí força nessa sociedade? O faraó e a sua família, tá? Abaixo do faraó, vocês podem colocar que fazem parte da elite, os sacerdotes. Abaixo do sacerdote, nós temos aí os escribas. Então, faraó, sacerdote e escribas fazem parte da elite.
lá nos intermediários. Quem seriam os povos que faziam parte dessa sociedade aí dos intermediários? Temos os militares, os artesãos e os comerciantes. Já na base dessa sociedade, teremos aí os camponeses e os escravos que muitas vezes vinham das guerras, né? Então, essa pirâmide vocês têm que construir e ao ladinho dela aí colocarem o nomezinho de cada um desses componentes da sociedade. Número 4. Podemos afirmar que o Antigo Egito era teocracia. Por quê? Vocês responderam o quê? Teocracia ou autocracia? Ela era teocracia. Por que era teocracia? Porque Faraó, que era a liderança, né, a liderança maior aí dessa sociedade, ele era visto como um representante divino e também um representante aqui, um governante temporal, certo? Então ele tinha essa força política e tinha essa força religiosa. Religiosa porque ele era um representante divino, como se fosse um deus aqui na Terra. E política porque ele era o governante aí temporal desse momento da história. Além de realizar tarefas de administração, né, e controle sobre todo o Egito, ele era visto aí como um deus vivo. Questão de número 5. Após observar atentamente a imagem, o que é possível afirmar sobre ela? Analisem a imagem, olhem bem para a imagem e vamos responder. Essa imagem, ela representa os camponeses trabalhando, né? Atividades agrícolas. Pode observar nas 3 fases aí da imagem, está bem claro os camponeses em vários momentos realizando atividades que não era focada só no campo. Tinha um tempo certo que às vezes eles se envolviam nas obras públicas, tá? Questão de número 6. Como eram as relações entre os camponeses e o faraó? Os camponeses, eles acreditavam que o faraó era uma figura de um deus poderoso e responsável por toda a prosperidade do Egito, certo? E em reconhecimento a esse poder, eles acabavam aceitando aí a pagar boa parte da produção agrícola que era obtida através de seu trabalho, na forma de imposto ao Estado egípcio. Questão de número 7. Nós temos aqui uma imagem que vocês teriam que estar analisando e diz assim: a imagem demonstra um julgamento. Nele, o objetivo era pesar o coração do morto, que deveria ser mais leve que a pluma, para provar que sua conduta de vida era irrepreensível, pautada na verdade, justiças e boas ações, que dariam a ele a imortalidade e paz se houvesse êxito no julgamento. Com base na história do Antigo Egito, é correto concluir que a imagem se refere a letra A, ao tribunal de Osíris. A questão de número 8, vocês têm aí um texto, um enunciado para vocês lerem, tem até uma imagem ao lado aí para vocês observarem, e aí vocês vão responder. A pergunta é: quanto à relação do Nilo com o trabalho dos camponeses, é válido argumentar que os camponeses, é a opção B, precisavam construir diques, represas e canais de irrigação para amenizar e distribuir as águas do rio para diferentes regiões, tá? Então a gente vê aí os camponeses como a principal mão de obra do Egito antigo, né? Embora existam aí evidências do trabalho escravo, as pesquisas mais recentes vão apontar para o fato de que os camponeses realmente eram os responsáveis também pela construção das grandes obras do Estado. Número 9.
A número 9 é para vocês examinarem as imagens, são 3 imagens que tem aí, e aí vocês responderem, elas revelam o quê? É a questão de número, é a letra E, que vai dizer que a importância das atividades agrícolas no Antigo Egito, que ocupavam os trabalhadores durante aproximadamente metade do ano. Essa é a resposta correta, tá? Porque as imagens aí, elas representam as atividades agrícolas, como a colheita, a irrigação, né? O plantio, e esse trabalho ele era exercido pelos camponeses, que era a maioria da população do Antigo Egito. Número 10, a nossa última pergunta. A número 10 diz assim: dentre as alternativas abaixo, assinale apenas as corretas. Então, nós temos a primeira alternativa. O faraó tinha a função de garantir a estabilidade política do Egito, controlando os efeitos do rio Nilo sobre a região. Número 2. Os faraós dependiam de nobres mesopotâmicos para a definição das políticas de organização da população egípcia. Número 3. Pirâmides e templos são aspectos da cultura material que dimensionam a importância dos faraós na compreensão da história egípcia. Então, qual dessas alternativas abaixo aí, elas são corretas? Apenas a alternativa 1 e a alternativa 3, tá? A alternativa 1 e a alternativa 3. Só essas duas que são corretas. A 2, ela é a alternativa incorreta, porque o Egito, ele era um estado centralizado e independente, portanto, então a sua organização, ela não era dependente dos nobres mesopotâmicos, tá? Não tinha dependência nenhuma aí dos nobres mesopotâmicos. Então, assim, nós chegamos ao fim do capítulo 5, que fala sobre o Egito. Bom, a tarefinha que eu vou deixar para vocês está na página 83, que é o desafio, que fala assim: faça, aqui tá dizendo em grupo, mas vocês não vão fazer em grupo, é sozinho, cada um na sua casa, tá? Faça uma pesquisa sobre os deuses e deusas egípcios. Escolha um e monte um painel Vocês não vão estar um painel explicando o que ele ou ela representava na crença egípcia. Então, vocês irão pesquisar sobre os deuses, tá? E as deusas do Egito Antigo. Vocês irão escolher aí vão montar um painel e explicar o que eles representavam. Caprichem, tá? Coloque no caderno de vocês, nota de P3. E vou deixar também mais uma atividade. A próxima atividade que eu vou deixar para vocês, eu quero que vocês iniciem, tá? Façam aí a leitura do capítulo 6, que é um novo capítulo que vai falar sobre Núbia, China e Índia. Leiam o capítulo 6 e grifem os principais parágrafos. Eu quero que vocês apenas leiam, tá? O capítulo 6 e grifem os principais parágrafos, para que na próxima aula, quando for ministrada este capítulo, facilitar mais ainda a assimilação do conteúdo, ok? Então, enfim, chegou o fim da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, fiquem em casa, façam as atividades, que eu tenho certeza que vocês não terão nenhuma dificuldade, ok? Um beijo para cada um de vocês.